Igreja em movimento. A palavra, verbo divino encarnado. Homilia dominical, 21º domingo do tempo comum. Tu és o Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço do nosso canal Igreja em Movimento é destinado à homilia dominical, no qual dedicaremos ao estudo e reflexão da Palavra de Deus à luz da Sagrada Liturgia, para compreendermos melhor o tema celebrado. Hoje, denominado Tu és o Santo de Deus. A liturgia do tempo comum do ano B, a partir do 10º domingo, interrompe a sequência do Evangelho de Marcos e nos apresenta o evangelista João, que o traz como um ponto de partida no chamado discurso messiânico, também conhecido como discurso eucarístico ou discurso do pão. Dissemos naquela oportunidade ser o Evangelho de João difícil de ser compreendido, uma vez que é carregado de símbolos e sinais. Por esse motivo, a quem o chama Livros dos Sinais. Estamos há alguns domingos refletindo este mesmo capítulo 6 de João e cada vez mais afirmamos esta dificuldade do entendimento por parte do povo, provocando murmúrio e até conflito. No começo, o conflito era entre os judeus que murmuravam, e isto foi ampliando, chegando aos discípulos, que começaram a dar mais atenção do que ao próprio discurso de Jesus, levando alguns a retirar-se, a irem embora e não andar mais com ele. Quando no início desse capítulo 6 do Evangelho de João, refletindo sobre a multiplicação dos pães, observamos a divergência entre o que Jesus queria dizer com o que os discípulos estavam entendendo, o que nos levou a abrir uma reflexão tematizada. Preste atenção aos sinais. Por entender que os sinais falam além das palavras, e os sinais atingem lugares onde os olhos não veem ou não se podem tocar. A liturgia hoje deste capítulo 6 de João, intitulado O Grande Discurso, nos leva à compreensão de se tratar de uma questão de transcendência, ou seja, uma questão de fé, onde Jesus se declara Deus igual ao Pai e por ele fora enviado ao mundo para dar às criaturas um alimento divino, capaz de garantir-lhes a imortalidade. O alimento seria a carne e o sangue de seu corpo. Para nos ajudar nessa compreensão, trago o ensinamento do apóstolo Paulo sobre a fé. Ora, diz o apóstolo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Podemos ver isso na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Na mesma direção, parece corroborar conosco o Catecismo da Igreja Católica, que nos fala: fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. É ao mesmo tempo e inseparavelmente o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Penso que essas duas reflexões acima nos ajudarão na compreensão dos conflitos e desfechos, tanto da primeira leitura, em que Josué, em assembleia, provoca os israelitas, questionando-os a que divindade entregarão sua vida. Vejamos. Disse Josué ao povo:
Parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. Então, respondendo, o povo disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que estamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais nós passamos. Assim como no tempo de Josué, na primeira leitura, parece que o povo se encontrava em crise de fé, ainda que não fora crise de afastamento, mas em constante murmuração. Parece não ser diferente, mas os teus discípulos, aqueles que conviveram com ele, andaram com ele, comeram com ele, mas parece não concordarem com ele. Vejamos. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Os 12 discípulos, com quem Jesus estava falando, tinham muitos motivos de sobra para não irem embora, como fizeram outros. Vejamos. A experiência do convívio com Jesus, o encontro pessoal com ele, a escuta de sua palavra e ter participado de sua missão de resgate da vida tocaram de tal modo o coração dos apóstolos que permaneceram com ele. Por isso Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Esta deveria ser a frase gravada no coração e na mente de todos nós cristãos. Repitam comigo, por favor. Tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. A decisão de seguir e ficar com Jesus para valer não vem, em primeiro lugar, do intelecto, do estudo ou do conhecimento, ainda que isso seja importante e necessário. Ousaríamos dizer que a fé nasce do coração e não da cabeça, mas a partir da experiência de um encontro afetivo e de um encantamento de vida com Cristo, para podermos dizer com Pedro: Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Já não sois estrangeiros nem imigrantes, mas anciãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício de quem tem o fundamento dos apóstolos e os profetas e do próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós também sois integrados nessa construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes os apóstolos no primado de Pedro de sabedoria divina e coragem apostólica. Fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agradeçamos a Cristo, bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas, e lhe peçamos: apacentai, Senhor, o vosso rebanho.
Cristo, que quiseste mostrar vosso amor e misericórdias aos santos pastores, por meio deles, sede sempre misericordiosos para conosco e lhe pedimos. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Através dos vossos representantes da terra, continuais a ser o pastor das nossas almas. Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores. Lhe pedimos. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Em vossos santos, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas. Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade. Lhe pedimos. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. Pela sabedoria e caridade dos santos, instruístes o vosso rebanho, guiado pelos nossos pastores. Fazei-nos crescer na santidade. Por isso lhe pedimos. Apacentai, Senhor, o vosso rebanho. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novos ensinamentos, onde refletiremos a liturgia do 22º domingo do tempo comum. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.